Então, pessoal, em 1793 e 1794, estima-se que 16 mil pessoas tenham sido guilhotinadas em todo o país. Contudo, o número de mortes foi maior nas regiões onde movimentos contra-revolucionários atuavam. Na região de Vandeia, por exemplo, cerca de 130 mil camponeses rebeldes apoiados pela igreja e pelos nobres foram executados. Sob a liderança de Robespierre, a repressão jacobina silenciou até mesmo os líderes da revolução que divergiram do governo, como Danton, executado na guilhotina em 1794. Por isso que esse período ficou conhecido como o período do terror, porque todos aqueles que se opunham ao governo de Robespierre eram guilhotinados, tá? Nós vamos parar nesse momento, essa matéria da Revolução Francesa é muito grande, e eu vou fazer com vocês aqui a correção das atividades bem rápido, tá? São a maioria de marcar X aqui. A número 1. Sobre o contexto histórico da França pré-revolucionária, é verdadeiro afirmar que, questão correta, gente, é a letra A. O clero e a nobreza possuíam muitos privilégios, entre eles a isenção tributária, ou seja, não pagavam impostos, tá? Número 2. Durante o processo revolucionário, quem eram os girondinos e que defendiam? Agora você aprendeu. Os girondinos era aquela classe de deputados que defendiam a alta burguesia. Então, era um grupo político que representava a alta burguesia e queria evitar uma participação maior dos trabalhadores urbanos e rurais na política, tá? Então é a questão número 2 e a letra B, tá? Número 3. Podemos apontar como uma das principais causas da Revolução Francesa. É a letra D. A revolta de grande parte da população francesa, burguesia, camponeses, trabalhadores urbanos, isso lá no início, né? Gerado pelas injustiças sociais promovidas pela monarquia absolutista. Questão número 4. Na Revolução Francesa, foi uma das principais reivindicações do Terceiro Estado. Letra C. A abolição dos privilégios da nobreza e a instauração da igualdade civil. Tenho certeza que você está acertando isso tudo aí, né? Questão número 5. Sobre o processo revolucionário francês, iniciado em 1789, é correto afirmar que, letra B, foi o movimento revolucionário que levou à universalização dos conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade. E questão número 6. Não, questão número 6. A Constituição da França de 1791, a partir dos princípios preconizados por Montesquieu, consagrou como fundamento do novo regime. Letra E, a separação dos poderes até então concentrados, teoricamente na pessoa do soberano, que passou a ser dividido em executivo, legislativo e judiciário, tá? Questão número 7. Explique com suas palavras como era o sistema de votação na França e como o terceiro estado gostaria que fosse. Lá na França, né, na Assembleia dos Estados Gerais, o sistema de votação era um voto por estado. Como o primeiro e o segundo estado votavam juntos, sempre ficava 2 contra 1. Como que o terceiro estado queria que fosse, minha gente? O terceiro estado queria que fosse um voto por cabeça, ou seja, um voto por deputado, tá? Número 8. Explique por que o governo de Robespierre ficou conhecido como período do terror. Porque todos aqueles que se opunham ao seu governo eram guilhotinados, inclusive até pessoas que apoiaram ele na época do processo revolucionário, tá? Então nós acabamos até de ler aqui, olha, que mais de 16 mil pessoas foram guilhotinadas. Então todos que se opunham, por isso que ficou conhecido como o período do terror, tá? Próxima questão.
Quem eram os 3 grupos da Assembleia Legislativa? Jacobinos, girondinos e planície. Ok? Esses 3 grupos. Por que o rei Luís XVI foi guilhotinado? O rei Luís XVI, ele foi acusado, pessoal, de traidor da pátria, não é? O rei Luís XVI, ele tentou fugir inicialmente, como vocês viram. Depois, ele apoia países como a Prússia e a Áustria, não é? E depois ele ainda apoia esses países contra a França, e depois foi encontrado ainda documentos que mostrava que o rei Luís XVI tinha contato de apoio para com esses outros países. E aí ele passou por um longo processo, não é? Mas não teve jeito. Ele foi culpado de crime contra a pátria, né? De crime contra de trair a pátria, né? E aí ele foi guilhotinado, tá? Ok? Essa é a última. Beleza? Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço.